Bom, vamos estudar, vamos apresentar as características da globalização financeira, as características do sistema monetário e financeiro internacional contemporâneo, com seu impacto sobre as economias contemporâneas, sobre as economias nacionais, sobre a economia brasileira. Bom, como que podemos registrar e, a partir daí, analisar e avaliar a globalização financeira e seu impacto sobre a economia brasileira? Bom, por isso que eu pedi para vocês fazerem um trabalho sobre o balanço de pagamentos da economia brasileira, principalmente sobre o período mais recente, 2015-2020, com alguns itens, tanto sobre a conta corrente, quanto sobre a conta financeira. É na conta financeira que tem o registro dos fluxos de capital, seja na forma de investimento externo direto, ou seja, capitais financeiros de empresas multinacionais que estão entrando na economia brasileira para formar uma planta produtiva, ou para ampliar essa planta produtiva, ou para criar novas subsidiárias. Bom, esse capital externo que está entrando por meio de investimento externo direto tem uma dinâmica de produção e de lucratividade ao longo prazo. Uma outra forma de entrada de capital financeiro e registrado na conta financeira do balanço de pagamento são os empréstimos externos que bancos internacionais fazem para as empresas brasileiras, o que foi muito utilizado na década de 60 e de 70, que gerou a crise da dívida externa, que era uma dívida de pagamento de juros e das amortizações desses empréstimos. Bom, e uma outra forma da globalização financeira que está registrada na conta financeira do balanço de pagamento é investimento em carteira, que é o fluxo de capital financeiro para aplicação em títulos de empresas brasileiras e em títulos do governo brasileiro, da dívida pública brasileira, que é um capital que está procurando valorização de curto prazo. É um capital especulativo que está entrando na especulação, comprando títulos, comprando ações, com expectativas de valorização, quando consideram que o preço elevou, que já tem alguma valorização e com isso a rentabilidade, eles podem sair ou fazer novas aplicações. Bom, nessas três formas, o que a gente pode identificar, o que caracteriza o fenômeno da globalização, primeiro, a sua característica quantitativa. Um grande aumento nesses últimos 25 anos do fluxo de capital financeiro. Em parte, investimento externo direto, e aí a gente tem que fazer uma observação adicional, também de saída de capitais brasileiros para o exterior, a formação das multinacionais brasileiras. Também é um fenômeno a ser analisado não tanto na dimensão quantitativa quanto a entrada de investimentos externos direto. E também, quer dizer, o grande aumento da entrada de capital financeiro, investimentos em
carteira. Tá? Isso é um volume enorme de entrada e de saída, tá? E um grande esforço das economias nacionais de reter esse capital aqui, que esse capital continue, tá? Sendo aplicado aqui. E o grande problema, que mais tarde a gente vai ver nas crises, é quando esse capital quer sair. Tá? Então, em termos gerais, a gente fala aqui as características da globalização financeira, tá? Seriam 3 Fs. Tá? A moeda fiduciária, que é a moeda que é o dólar. O dólar, tá? Deixou de ter a sua garantia de convertibilidade, deixou de ter a taxa de câmbio fixa. Tá? Então, é uma moeda baseada na confiança. Tá? Qual confiança? Tá? Confiança que é uma moeda internacional, é uma moeda que dá a liquidez, é uma moeda das transações internacionais, é uma moeda referência para os títulos internacionais, para os títulos referenciados com preço em dólares. Isso por quê? Porque o mercado financeiro americano tem um amplo mercado secundário, tá? Tanto de ações de empresas americanas, mas principalmente também dos títulos da dívida pública americana. Tá? É quase moeda, tá? Quase com liquidez, tá? no mercado secundário de títulos. Tá? Então, o primeiro F, moeda fiduciária. Segundo F, tá? A flexibilização. Flexibilização da taxa de câmbio. As taxas de câmbio não são mais fixas, são flexíveis. E a flexibilização e a volatilidade das taxas de juros. Seja da taxa de juros básica, que é os títulos da dívida pública do governo americano, tá? E da dívida pública das outras economias nacionais, dos outros governos das economias nacionais, como os títulos públicos da economia brasileira. Tá? Tem uma grande volatilidade. Tá? E também, tá, a taxa de risco, que a gente vai estudar. Tá? E o terceiro F é a financiarização, o grande crescimento dos fluxos financeiros nas economias, para as economias nacionais. Tá? O capital financeiro procurando valorização em várias economias nacionais, o que está refletido, tá? na conta financeira do balanço de pagamento da economia brasileira, na subconta investimento em carteira. Vamos estudar isso.